ousadia e fé. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 3. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. É provável que você já tenha ouvido essa passagem. Essa passagem fala de uma situação em que Jesus está cercado por uma grande multidão. Ele está descendo do monte, e assim que ele desce do monte, pessoas vão se aglomerando à sua volta. Por quê? Porque essas pessoas já tinham ouvido falar que Jesus curava a todos, que Jesus tinha sempre uma palavra de ânimo, que Jesus podia transformar a vida das pessoas. Agora, aqui nós temos uma situação muito interessante. Bem, primeiro é preciso dizer ou lembrar você que o mal que acometia aquele homem era algo terrível, porque não era uma doença comum e também não era um tempo como o nosso. Nos tempos de hoje, quando uma pessoa tem uma enfermidade, ela é medicada, ela é tratada, e isso com dignidade, com respeito, pelo menos na maioria dos casos. Agora, no tempo desse homem aqui, quando se tinha uma enfermidade dessa natureza, a lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, naquela época, a pessoa que era acometida dessa enfermidade, ela vivia um tormento na sua vida. Por quê? Porque não bastasse ela ter que lidar com os males da enfermidade, da doença que não tinha cura nesse tempo. Além dela lidar com isso, dela ir definhando em vida, ela também tinha que se manter distante do convívio social e às vezes até mesmo da família. Ela era mandada para fora da comunidade, para um lugar reservado aos leprosos. Ela tinha que ficar distante da comunidade. E se porventura, por uma situação de urgência, de emergência, ela precisasse entrar na comunidade, ali na vila, ela precisava badalar um sino gritando: leproso, 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 para que assim as pessoas pudessem ser alertadas da presença de um leproso, porque a lepra era uma peste naquela época. E não só isso, as pessoas que eram acometidas dessa enfermidade eram consideradas impuras e indignas de estar no meio das pessoas e especialmente de se aproximar de alguma autoridade religiosa, e também era impedida de entrar no templo. E mais do que isso, as pessoas olhavam para um leproso e viam nele uma pessoa amaldiçoada, porque eles acreditavam que Deus só permitiria uma enfermidade daquela numa pessoa se Deus a rejeitasse. Então ela era considerada uma pessoa amaldiçoada pelo próprio Deus. Então ninguém queria conversa com esse tipo de gente. Imagina a tristeza e a situação desse homem. Ele tinha que viver longe da comunidade, às vezes longe da sua família, e ainda ser considerado um maldito. E esse homem vai até Jesus e consegue arrancar de Jesus o seu milagre. E como é que esse homem arrancou esse milagre? Eu vejo nesse homem uma atitude de ousadia e fé. Primeiro nós observamos a ousadia e a coragem desse homem, porque a palavra diz que Jesus estava cercado de grandes multidões que o seguiam. Então, quando esse homem decide ir até Jesus, ele sabe que ele vai enfrentar olhares acusatórios, olhares que vão censurá-lo, que vão tentar arrancá-lo do caminho de Jesus, porque aquelas pessoas iriam olhar para ele e dizer: o que é que você está fazendo aqui? Você é imundo, você é impuro. Mas aquele homem foi ousado e corajoso, ele enfrentou a multidão.
A segunda coisa que observo naquele homem é que ele reconheceu em Jesus autoridade e poder, porque a palavra diz que ele, aproximando-se, adorou-o de joelhos. Então ele reconheceu em Jesus autoridade e poder. E em terceiro lugar, eu observo que aquele homem também tinha uma fé muito notável, porque ele acreditou na probabilidade de receber o milagre, senão ele não enfrentaria tudo isso. Então ele acreditou no milagre, ele creu no milagre e, mais do que isso, não só creu no milagre, mas acreditou que esse milagre estava nas mãos de Jesus. E essa é a lição que nós temos para nós que queremos vencer as adversidades da vida, as dificuldades, as barreiras. Se nós queremos vencer e receber o nosso milagre, nós precisamos olhar para a atitude desse homem. Nós precisamos ser ousados e corajosos. E isso é algo que nós precisamos nos esforçar. Sabe por quê? Diante da adversidade, nós tendemos a ficar acuados, escondidos, acomodados. Nós precisamos ousar, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos nos levantar e ir em busca daquilo que queremos, daquilo que sonhamos. Não podemos aceitar a derrota como algo proposto a nós. Nós precisamos também reconhecer em Jesus autoridade e poder. Reconhecer que Jesus pode sim mudar a história de muitas pessoas. E nós não podemos ficar avaliando a capacidade de Jesus com base nos derrotados ou naqueles que não receberam o que queriam. Porque às vezes a gente fica pensando, mas fulano também estava vivendo uma situação pior do que a minha e continua daquele jeito. Se Jesus não fez nada por ele, não vai fazer por mim também. Eu não vou nem correr atrás disso. Não! Ei, creia que Jesus pode mudar a sua história. Não fique olhando para a vida de quem não recebeu, não fique olhando para a vida de quem é outra pessoa, porque cada um tem a sua história e você tem a sua. Creia no seu milagre e creia na autoridade e no poder de Jesus. E mais do que isso, saiba que o teu milagre está nas mãos de Jesus. Não importa as adversidades, as dificuldades, somente creia que Jesus operou muitos milagres na vida de muita gente e pode operar um milagre na sua vida. Talvez você diz assim, mas eu não sou como aquele homem, eu não tenho lepra, não tenho enfermidade. Ei, às vezes o que nós precisamos é ser purificados de coisas que estão na nossa alma. Nós precisamos ser purificados do nosso pecado. Nós precisamos ser purificados do nosso mau caráter às vezes. Então essa lepra é uma simbologia de algo que vai comendo a pessoa, que vai destruindo a sua imagem, que vai destruindo o ser. Enfim, nós precisamos de cura todos os dias e nós devemos nos render a Ele. É o que vamos fazer agora por meio da oração. Deus poderoso de graça e misericórdia, eu recorro a Ti agora, clamando que o Senhor purifique-nos, porque nós precisamos do Teu milagre, nós precisamos da cura, nós precisamos ser tocados por Jesus e nós sabemos que Ele quer nos purificar. Então, ó Pai, nós clamamos a Ti, estenda a Tua mão sobre nós agora, libera esse milagre para as nossas vidas, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos curados, para que nós tenhamos vida e vida em abundância conforme prometeu Jesus. Ó Pai, nós não vamos olhar para as adversidades e dificuldades, nós vamos olhar para Tua capacidade, para o Teu poder e Tua majestade, e nós queremos receber esse milagre, em nome de Jesus, amém. Receba o Teu milagre aí, em nome de Jesus. Seja curado, seja purificada, seja transformado pelo poder de Deus, amém.
Por favor, dê um like, dê um joinha no vídeo se você esqueceu no começo, porque você me ajuda muito. Quando você dá um joinha, o YouTube olha para aquele vídeo e diz: bom, isso é interessante, as pessoas estão gostando, então vamos espalhar, vamos continuar mostrando vídeos dessa natureza. E assim a palavra de Deus será pregada. Glória ao nome do Senhor Jesus.